Na solidão de um pacato oceano, em plena intimidade navio-mar, numa quarta-feira, aconteceu uma das mais tristes lembranças de nossa marinha. Já estava lá 2 semanas já. Esse navio que hoje é navio museu. E houve até uma coisa, um fato muito interessante. É que o comandante do Bauru, posso até dar o nome dele completo, Paulo Antônio Teles Bardi. O Bardi determinou que quando nós do Bahia estávamos nos aproximando, porque ele estava na estação, e nós íamos render, e determinou que o Bauru ficasse na formatura de olha, como é que se chama aquilo? Poste de continência. O poste de continência é uma formatura, vamos dizer assim, que tem um aspecto, não vou dizer festivo, mas pelo menos um aspecto, vamos dizer assim, de uma comunicação social muito grande, compreende? E então, com o pessoal todo formado em poste de continência, nós encontramos, quando fomos tomar a posição, encontramos o Bauru com a guarnição toda formada. O pessoal de bordo do Bahia, onde eu estava embarcado, achou aquilo muito estranho, porque posto de continência é quando existe um ambiente festivo, uma qualquer coisa, ou então uma situação de um protocolo militar, digamos, muito especial, etc., que é assumida, vamos dizer assim, esse tipo de formatura, né? Bom, mas houve a passagem da incumbência, vamos dizer assim, da estação, e o Bauru recolheu os seus tripulantes, etc., e tudo mais, com as despedidas e tudo mais, e regressou ao Rio de Janeiro. Quando foi nessa ocasião, o oficial que estava de serviço, quando o comandante Teles Bardi deu a ordem para que fosse feita a formatura toda de poste de continência, o oficial era até um primeiro-tenente. O oficial disse: comandante, um primeiro-tenente, comandante, o senhor me desculpe, mas na vida militar nós temos o direito, temos a obrigação de cumprir a ordem, mas também temos o direito de ponderar. E eu queria ponderar ao senhor que esse tipo de formatura não parece ter cabimento, uma vez que nós estamos aqui numa situação de rotina. Era um navio rendendo outro. Ao que o comandante, até com certa rispidez, respondeu: cumpra a minha ordem. Não deu a menor satisfação. Bem, o Bauru, então, retorna, continua a viagem dele para o sul, e quando chega na altura de Cabo Frio, porque ele vinha direto para o Rio, ele precisava de entrar num programa de reparos e tudo mais. Quando chega na altura da ilha de Cabo Frio, a estação de bordo capta uma mensagem de Recife, dizendo que estavam sendo recolhidos náufragos do cruzador Bahia, etc., que tinha havido uma tragédia e que isso aí representava uma perda irreparável para a Marinha, ainda mais quando todos festejavam o fim da guerra, etc., com a euforia natural de quem cumpriu a sua missão e não quer que aquilo aconteça nunca mais, não é? Muito bem. Mas, e aí o comandante, o oficial, disse: comandante, o senhor
tem ciência do... Ele disse, não tem. Houve isso. Aí o oficial que tinha escutado a mensagem relatou, etc. E aí o comandante disse, agora eu estou em condições de atender a sua ponderação. Ele disse, fulano, o nome do oficial, né? Eu naquela hora que eu determinei que o navio assumisse a formatura, eu estava movido por um instinto marinheiro que eu nem mesmo sei explicar a mim a razão de ter ocorrido aquilo comigo. Mas pode estar certo, estou tranquilo com a minha consciência, porque prestei desculpe. Prestei a minha última homenagem àqueles irmãos que seriam sacrificados de uma maneira tão cruel. O oficial naturalmente não perguntou mais nada, porque a resposta tinha sido completa. O preparativo que o navio sofreu para virar caça submarina foram muito sumários, com uma técnica totalmente improvisada. Então, havia muitas bombas no convés e havia as duas calhas na popa. E entre essas duas calhas, uma metralhadora Ehrlichman. O que aconteceu foi o seguinte, o Bahia, estava parado porque nós íamos lançar ao mar um pequeno flutuante com uma bandeirola, uma bandeirinha, bandeirola, vamos dizer assim, para fazer um exercício de metralhadora. Exercício de metralhadora para movimentar um pouco a vida de bordo, porque era a monotonia de uma semana parado num determinado ponto. E quando o navio estava já nos últimos providências de preparo para esse exercício, essa metralhadora que ficava, o navio tinha 7 metralhadoras, mas isso não interessa. Essa metralhadora de número 7 começou a disparar. Eu tinha entrado de serviço na máquina às 8, ia tirar o quarto de 8 ao meio-dia. E quando foi 8h10, ouvi aqueles disparos, do quarto disparo, uma explosão realmente terrível, terrível. Dessas coisas que a gente só vê em cinema, viu? E o navio, a superfície do navio toda destruída, embarcações, o passadiço e material de socorro e muita gente morta, muita gente em situação realmente muito penosa, viu? E muita fumaça, uma fumaça cor de chocolate, típica do trotil. Quer dizer, o que acontece? Essa metralhadora, houve um erro qualquer no preparo dela e ela começou a disparar sozinha. E essa rajada, vamos dizer assim, porque foi no 4º ou 5º tiro que houve a explosão, atingiu a bomba de profundidade. Portas e escotilhas emperradas, escadas retorcidas, anteparas rasgadas, móveis e equipamentos destruídos, e era só o começo. Que as balsas, com a graça de Deus, tinham sido popadas. Nós tínhamos 20 balsas
e conseguimos salvar 17. Porque entre a explosão e o navio foi enterrando a popa, depois ele chegou a ficar mais ou menos uma terça parte na vertical e aí desceu. Desceu, foi um rodamuinho imenso se formou. Foram 5 minutos só. A esperança estava justamente na missão do navio, que se transformou em frustração. Desinteressados, os aviões não sentiram a falta do Bahia. A salvação veio no domingo, enfim, mas o próprio líder dos sobreviventes duvidava de seus olhos. Entre os 36 recolhidos, houve 5 baixas, lançados ao mar com todo o cerimonial que a circunstância exigia. No íntimo daqueles que assistiam, uma interrogação. Infelizmente, houve não só da parte dos americanos, como também da parte da Marinha Brasileira, houve um certo afrouxamento. Acabou a guerra e tudo mais, aquela coisa toda, tudo mais, deixa pra lá. Quer dizer, não, aquela disciplina rígida, aquela pontualidade na maneira de fazer as coisas, já estava bem relaxada, compreendeu? E nós sofremos as consequências, porque quando o navio cessou de se comunicar com Recife, era para despertar suspeitas de que alguma coisa irregular tinha acontecido.